Olá, bom dia, bem-vindo ao nosso alimento diário. Mais uma semana nos fez o Senhor, estamos começando mais um dia, estamos indo ali para uma batalha, né? Fazer um serviço de elétrica, depois, permitindo Deus, se der tempo, rodaremos de Uber. Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 29, fala sobre a história de Jacó, quando ele chega na casa do seu sogro Labão e ele começa a trabalhar, porque o sogro falou: opa, não é porque tu é meu sobrinho que tu tem que trabalhar de graça não, vamos aqui combinar um salário, vamos ver o que acontece e tal, e deu certo. Aí Jacó virou e falou: então eu quero a tua filha, a Raquel, aquela lindona, aquela, vou dizer igual eu falo para minha morena, aquela morena linda, quero ela. Ah, não, mas tá bom, trabalha 7 anos que eu lhe darei ela. E ele meteu a cara, trabalhou, porque é assim mesmo, quando o homem está empolgado que ele quer aquela mulher, meu irmão, ele faz de tudo. Se o teu marido não está fazendo de tudo por tu, é porque ele não quer tu mais. Mas não tem problema não, conquista ele, vai atrás dele, vai lá no meu histórico que tu vai ver como é que faz esse negócio, como é que muda essa história. Não é com grito, não é com brigaria, não, é no carinho, na oração e tratando ele bem. Aí a Bíblia diz que ele trabalhou, cumpriu 7 anos, fez aquela festona de casamento. Quando chegou na hora, deitou doidão, chapado de vinho. Quando ele acorda, ele estava com Lia, ou Leia, depende da tradução bíblica, né? E quando ele vai olhar, ele falou: mas eu trabalhei por Raquel. Mas ele era enganador. O que o homem semeia, também ele colhe. Está escrito em Gálatas. Então Deus não se deixa escarnecer. Aí ele vai lá reclamar e o servo dele diz: mas calma aí, Senhor, aqui a gente tem uma diretriz diferente, não pode se dar uma sem a outra, primeiro a uma tem que ir. Aí ele falou: então tá bom, trabalha mais 7 que eu te dou Raquel, já tem Lia, fica com Raquel. E ele trabalhou, só que antes de trabalhar ele dessa vez ganhou o brinde. E ele deitou. E diz a Bíblia que ele amou mais Raquel do que Lia. E tem um texto que diz: e vendo Deus que Lia era maltratada, era rejeitada, o que Deus faz? Deus pega e transforma o ventre dela num ventre frutífero. As pessoas estavam ali distraídas, estavam perturbando, zoando. Deus falou: não, vou mudar o cativeiro dela. E Deus dá a vitória. E ela começa a produzir. Então, muitas das vezes você pode ser menosprezado, você pode não estar sendo bem visto, alguém pode estar com ciúme do que Deus está fazendo na sua vida. Mas Deus está dizendo para você que Ele vai mudar esse cativeiro, vai abrir, vai dar fruto, vai prosperar. Lembra de Efraim? O texto Efraim, quando botaram o nome daquela criança, é porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Onde Deus me fez prosperar? Na terra da minha aflição. Você presta bem atenção. Deus não vai te deixar morrer dentro desse vale. O livro de Salmo 46 diz que Deus é, não diz que Deus seria, não diz que talvez Deus talvez é, diz que Deus é. É definido, está definido quem Deus é. Deus é o quê? Refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Pelo quê? Pelo que não temeremos. Eita glória! Você vai temer? Você vai desanimar? Mas é porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro e eu não sei mais o que fazer, estou muito desanimado. Aí eu ouvi esses dias no podcast do Jesus Cop, pastor Douglas Gonçalves, ele falando sobre que, vou dar um exemplo assim que a minha mente falha muito, né? Que lá nos Estados Unidos eles pegaram um deserto, criaram um ambiente, dentro do ambiente eles tinham todo o controle da chuva,
num terreno fértil, eles prepararam e plantaram e colheram, e as frutas eram muito bonitas, porque eles controlavam tudo, a temperatura adequada, o tempo de regar e tal. Dentro daquela redoma de vidro, eles tinham todo o controle. Só que quando os frutos começaram a nascer, deram frutos lindos, bonitos e grandes. Mas o que aconteceu com a árvore? Ela começou a quebrar os galhos com os pesos do fruto. Eita, entende isso? Se você não está preparado para carregar a benção, Deus não vai deixar. Foram fazer um estudo para descobrir o que estava acontecendo. E o que faltava dentro daquela redoma? Um vento. O vento, ele traz fortificação na raiz. Ele faz com que a planta afunde mais. Como a planta hoje cai, como a chuva de ontem caiu algumas plantas, algumas árvores, quebrou algum galho, matou uma mulher e tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque já está fraca. Mas o vento vem te fortalecer. Você entende isso? Deus não te trouxe aqui para morrer, mas vai te fortalecer para tu passar dentro desse vento. Um forte abraço, a paz de Cristo. Que Papai do Céu nos abençoe. Amo vocês e preciso da oração de vocês, hein?